Boa tarde, meninos e meninas. Estamos mais uma vez começando o nosso Café com a Kemper. Eu sou a Ana Kemper, Dandara Ribeiro, e o nosso convidado de hoje, senhor Levi Gama, vai contar uma história de vida linda que vale a pena conhecer. Mas antes dele começar a contar a sua história, que vocês vão adorar com toda certeza, eu quero fazer um chamado para o dia de hoje, 17 de maio, dia em comemoração a... Não sei se é bem a comemoração a palavra correta, mas é o dia do enfrentamento à fobia LGBT. Eu acho que a gente não pode esquecer dessa data, desse enfrentamento, não é mesmo, Dandara? E principalmente, gente, que o amor não tem gênero, mas o respeito, ele tem que existir sempre, em todos os lugares, ser universal. Concorda, seu Levi? Positivo. Não é mesmo? O respeito é tudo, né? Aberto. Tudo começa pelo respeito, não é isso? Claro. Sempre. E o amor, a própria palavra já diz, né? Amor. Não pode ter gênero. E uma outra observação. Eu recebi inúmeras mensagens nas nossas redes sobre pessoas que, assim como eu, estão indignadas com o papel da nossa justiça. Onde fica a pergunta, será que a nossa justiça está usando vendas? Por que isso? O rapaz que foi preso, que cometeu o estupro, manteve uma menina, uma mulher, 18 horas em cárcere privado, estrupou essa mulher, obrigou ela a usar drogas, ele foi solto. Será que a nossa justiça está usando vendas? Quer dizer que os nossos policiais vai lá, faz o trabalho deles, um trabalho maravilhoso, consegue descobrir onde a menina estava em cárcere privado, pegou em flagrante, prendeu o humilhante e a justiça soltou. E aí a gente pergunta, cadê a justiça? Essa violência contra a mulher vai existir até quando? Vamos ser vítimas desse tipo de homens até quando? Então, eu recebi inúmeras mensagens falando sobre isso, porque na semana passada, retrasada, né? Isso. Nós falamos sobre esse caso, e aí choveu mensagem, todo mundo indignado, seu Levi, com essa situação, né? Que a Polícia Civil prendeu esse homem, e ele hoje está solto nas ruas. Mas tem uma injustiça também, né? Eu estava vendo na reportagem, o rapaz passou 12 anos presos, inocentemente. Depois que foram fazer o DNA... Um outro caso, né? Outro caso. Uhum. Foram fazer DNA, descobriram que ele era inocente, que o culpado mesmo foi preso agora. Ou já se encontrava preso. Já se encontrava preso, né? Exato. Parece que é uma instituição que trabalha só em prol dessas prisões isso. injustas, né? Eu vi esse caso também. Quer dizer, a gente fica perguntando, a nossa justiça está usando vendas? Como é que é isso? Como é que pode? Todo dia é um caso diferente sobre violência doméstica, estupro, violência moral, todo tipo de violência. A gente, às vezes, não tem noção da quantidade, porque nem sempre, né, é divulgado os números corretos, mas, assim, a cada 1 hora, mais de 7 mulheres estão sendo vítimas. Então, isso é um caso que a gente precisa não só pensar, mas precisa se ter providências drásticas, firmes, como a que houve lá está havendo no Sul, não é isso? Sim. Que foi relatado, tô tentando lembrar exatamente das palavras do repórter, que falou que vai ser tolerância zero para aqueles miliantes que entrarem nas casas, saquearem as casas, as propriedades, porque a gente para pensar, pensa comigo, se ele vir, a pessoa já está passando, aquelas famílias sobreviventes, por uma situação triste, passando horrores, teve família que perdeu tudo, inclusive familiar, né? E tem pessoas que estão indo lá saquear a casa dessas pessoas, né? E ainda tem fake news para acabar de completar, e a questão que estão usando de meios para poder pegarem as doações que estão sendo feitas em dinheiro. Quer dizer, inventando contas, inventando instituições, quer dizer, para tirar o pouco que o pessoal está recebendo.
esses sobreviventes. Então, gente, eu fico me perguntando até quando, ao mesmo tempo que você olha e vê o brasileiro, um ser humano tão caloroso, uma união, principalmente nesse tipo de situações, né? E você fica tão feliz, mas, por outro lado, sempre tem que ter aquela frutinha podre dentro de um cesto tão bonito, sempre tem que ter aquela frutinha podre. É impressionante, né? Ana, não esquecendo também dos casos da medida protetiva, né? Muitas mulheres aí sofrendo, às vezes tem mulheres com 3 medidas protetivas e o camarada chega e agride, faz o que acontece. Gente, até onde vai o pensamento desse, eu não sei se vou dizer ser humano, dessa pessoa, né? O que se passa dentro daquela cabeça? O que é aquilo? Né? O que faz ele a tomar esse tipo de atitude, e o que é pior é que ainda existem mulheres que aguentam caladas, se Levi. É impressionante, mas ainda tem. Por medo, de vários tipos de medos, né? Por N motivos, mas a gente tem que aprender que nós não podemos nos calar, de forma alguma. Eu fico imaginando uma históriazinha. Eu e a minha dona Arinda, minha esposa, nós fizemos 40 anos agora de casado. Parabéns. Nós tínhamos eu tinha 21 e ela tinha 22 anos quando nos casamos. Bem hoje temos 65, nós dois. Hã? Os dois têm 65 anos? 65. Ela tem, eu faço agora em agosto. Ela fez em novembro passado, eu faço agora em agosto. Mas eu olho para ela, eu vejo-a como tivesse uns 22 anos, normal. A gente o tempo não passou, verdade, né? O amor só aumentou. Exatamente. Poxa, são 40 anos de convivência, mas esse é mãozinha dada, é isso, é carinho. E com respeito, com respeito, né? Gente. Com respeito. Respeito é o início de tudo, né, Silvio? Olha, eu vou entrar até numa parte, dizer que até o respeito, por exemplo, eu sou cristão e ela é um bandista. Olha que lindo. Olha, gente, pelo amor de Deus, gente, olha isso. Sério. São poucos casos, né, que a gente vê. É difícil acontecer. E eu tenho o maior carinho com aquele pessoal do centro dela. Eu amo, eles me tratam com muito respeito. E ela tem o carinho também com o pessoal da minha igreja. Quer dizer, eu falo isso, cheguei a emocionar. Existe a questão da intolerância religiosa, que também é um mal que está crescendo. É esse ponto que eu quero chegar. De forma assustadora. Quantas vezes eu botava um terno, a gravata, a Bíblia de braço, ela botava a roupinha de centro dela, saíamos nós dois de mãos dadas, chegava na porta do centro, ela dava um beijinho, eu ia para a igreja, ela ia para o... Eu estou imaginando a cena. E isso se repete até hoje. Até hoje a gente se repete. Por exemplo, filha, vamos na minha igreja. Filha, essa semana eu tenho sessão, mas a semana que vem eu vou contigo. Você está entendendo? É a união universal que precisa existir. É isso. Agora, poxa, eu choro, eu fico sentindo. Quebrar o centro dos... Gente, não podemos fazer isso. A gente tem que respeitar o coração de cada um, porque a religião está dentro do coração da pessoa. Deus está em todos, né, Deus está em tudo. Poxa, se você é católica, a tua coração está preso ali. Se eu for maltratar você, eu estou maltratando o teu. Estou perdendo um amigo, estou maltratando um amigo. Não perante Deus são todos irmãos, somos todos né? irmãos. Estava conversando até um dia desse sobre isso, né? Perante Deus somos todos irmãos. Exato. Não tem necessidade disso, né? De ir lá e machucar, falar até uma brincadeirinha, uma palavrinha que acaba machucando por causa da sua religião, não tem necessidade, né? E vamos pedir a Deus que ilumine a mente de cada um, né? E que cada um. Na verdade, a gente precisa religião, muito orar por esse tipo de pessoa, né? É dessa forma. Essas pessoas precisam de oração. Precisam, e não é pouco, não. A gente está. Porque Deus fez assim. Ele nos falou mesmo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Pronto. Crê, faz a sua parte e deixa os outros. Na hora certa ele vai fazer. Ele fez contigo? Não fez com você? Então vai fazer com outros também. Tá entendendo? O desejo do teu coração é que todo mundo venha para a tua religião. Não é? Exatamente. Cada um com a sua religião. Vou adquirir mais adeptos. Mas não é dessa forma. Mas não é assim não que por funciona, força nem por violência. Entendendo? Tem que ser cada um por a sua livre escolha. Na verdade, acho que existe um chamado. Isso, não é? Não adianta eu querer puxar para minha religião, seja ela qual for, não vou puxar para minha igreja, vou puxar para o meu centro, vou puxar para o meu templo. Não, está dentro de cada um. Né? A escolha ela é muito íntima. Eu costumo muito dizer assim, não cai uma folha de uma árvore sem que a permissão de Deus. Exatamente. Nós estamos aqui hoje.
Será que não foi a permissão de Deus? Permissão. E na hora, tudo tem a sua hora, o seu tempo tem a sua certo. hora. Poderíamos estar em outros lugares diferentes, mas não, estamos aqui falando de uma coisa que aparentemente para a gente é uma coisa insignificante. Mas para a humanidade isso é muito importante. Propagando o amor e o respeito, né? Exato. Que tem que ser universal, precisa ser universal. Agora, seu Levi, vamos pular agora de um polo para o outro. Sintra Maerge, a gente quer conhecer a sua história dentro do Sintra Maerge. O senhor começou muito cedo, não foi isso? Conta pra gente. Sintra Maerge, em si, ele veio de 97, por aí para cá. Né? Antigamente era o Sindicato dos Carregadores e Ensacadores de Café do Estado da Guanabara. Quando eu comecei ainda em 1980, 79, 80, eu estava com 19 anos de idade. Garotão, né? Mas era o melhor lugar para se trabalhar no Rio de Janeiro. A gente jovem fazia uma carga de trabalho. 20 mil sacos para o navio. Embarcar para o Japão, embarcar para tal lugar. E ali a gente pegava aquele grupo de 20 homens para carregar 20 mil sacos. Era 1.000 sacos para cada homem. 1.000 sacos para cada homem. 1.000 sacos de 60 quilos para cada homem. E aguentavam, né? Aquilo a gente fazia brincando. E quando terminava o trabalho, a gente pedia mais. Não tem mais não, gente. Por quê? Porque o salário era muito bom. A remuneração era boa. A gente ganhava bem naquela... Então, ganhava por produção. Então, quanto mais trabalhava, mais ganhava. Mais ganhava. E mais feliz ficava. Eu vou te contar meu primeiro dia de trabalho. O meu pai foi um diretor, né? Ele faleceu em 73, afogado no Rio Guandu. Foi um lugar até que ele trabalhou, comprou um terreno bom lá naquela área lá. E numa pescaria dele, ele se foi. E ali eu tinha na época uns 12 anos de idade, 12 para 13. Aí quando cheguei aos 19, falei, bom, agora eu vou lá para o sindicato dos carregadores do café. E chegando lá no café, eles me acolheram como filho de sócio e me mandaram para o armazém, que era hoje ali na Barreira do Vasco, era o armazém Santo Antônio. Bom, armazém grande. E ali formamos uma fila para descarregar a primeira carreta. Eu olhei assim, aquela carreta alta de sacaria. Falei, gente, como é que vamos tirar esse saco? Aí eu lembro do Barão. Barão era o batedor. Subiu na carreta, pegou o saco, enrolou. Aí quando eu era o terceiro. Aí o de trás de mim, o quarto homem me pegou pelo braço e passou para trás dele. O quinto me pegou pelo braço e passou. E foram me passando para trás, eu fiquei lá o último da fila. Aí eles falaram, garoto, olha como é que eles vão pegar lá e você faz a mesma coisa, viu? Não sei se não. Lá fui. Quando chegou, ele pegava o saco lá em cima, ele larga. Quando ele largava, o saco batia na cabeça, corria com o saco na cabeça. Aquilo era bacana. E eu falei, chegou a minha vez. Quando eu peguei o primeiro saco que bateu na cabeça, ele escorreu por aqui pelo pescoço, segurei e fui embora. Levei aquele primeiro saco. Não fez feio, né? Não. No segundo saco, peguei também, isso já era uma fila. 20 homens andando. Eu era o 20º, porque eu era terceiro e me passaram para trás. Foi passando até o senhor ficar como último. O 20º. Né? Mas o último sempre tem que ser o primeiro. Aí chegava, era a minha vez. E o saco foi descendo. Eles falavam assim, olha, ele não vai passar de meio-dia. Não vai aguentar. Não vai aguentar o trabalho. Porque era assim, se não aguentasse o trabalho, acabou. Larga. O dinheiro que eu ia receber passava para dividir para a turma. Era um pouquinho a mais que dividia entre eles. Não tinha outra chance. Não tinha outra chance. Eu não ganhava nada. Eu ia embora para casa. Perdi o dia, Perdi o dia e estava arriscado perder o trabalho também, que nunca mais... Companheiro, eu não vou levar o senhor no trabalho porque o senhor não aguenta. E não ia mais no trabalho. Aí acabava. Né? Chance única. Aí eu aguentei. Quando deu meio-dia, hora do almoço, nós fomos almoçar. Voltei para o trabalho. Eles falaram, esse não volta do almoço. E eles pediram a Deus para eu ir embora para dividir o dinheiro. Vai ter um dinheirinho para dividir aí, né? Isso. Aí eu voltei para o almoço. Cheguei lá, vamos embora. Eu já não estava aguentando. Mas firmei ele. Meu pai era sócio.
Eu podia fazer feio. Eu tinha o nome, né? Tinha um nome a zelar, né? Sebastião Gama, Levi Gama. Tinha que dizer. Não, tinha que manter isso. E o nosso fiscal na época, o primeiro fiscal, era o Aristide Polícia. Aquele foi um paizão para mim. Dentro daquele armazém, naquele dia, Aristide foi falecido, né? Saudoso. Aí eu peguei meio-dia, 1h peguei. Quando deu 2h, café. Parou o trabalho, 15 minutos para tomar café. Aí eu fui tomar café. Quando eu voltei, o pessoal estava todo em forma, já para outras carretas. Aí a Aristide Polícia falou assim: ô Tiãozinho, aí pro senhor, seu polícia, vai pro banho. Não, mas tem mais trabalho. Pode ir, eu vou trabalhar no seu lugar. Eu vou fazer o seu. Ele viu que eu tava ali na raça mesmo. Aí eu fui, tomei banho, aquela água bateu aqui, queimava. Cheguei na pilha de saco, lá, deitei e fiquei, apaguei. Daqui a pouco acabou o trabalho. Aí, vambora. Eles fizeram a conta lá e tudo. Pagamento, Tiãozinho, você é o primeiro. Aí, lá vou eu. Ele, confere aí. Gente, era muito difícil. Eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro igual aquele dia. Olhei assim, acabou o cansaço, acabou tudo. Aí a gente botar que tinha que pegar o trem para ir para Engenheiro Pedreira, na época eu morava lá, né? Aí botei o dinheiro todo dentro das calças. Peguei só da passagem separado, sentei no trem e... Apagou. Cansado, né? Mas como eu morava perto do final da... Dava para dormir. Dava para passar do ponto, né? E sempre que chegava na estação, tinha um colega, oi, Levi, chegamos. Sempre tinha um conhecido que não deixava a gente passar, né? Aí cheguei em casa. Minha mãe chegou, o que foi, meu filho? Ah, mãe, tá aqui o dinheiro. Amanhã a senhora vai comprar lá no mercado lá que era o Novo Mundo, fazer compra lá. Gente, tô fazendo até comercial. Ó, fazendo até propaganda. Aí ela falou, o que houve? Ah, eu trabalhei no café. Ah, já sei. Foi lá no fogão de lenha, que antigamente fogão de lenha, botou uma chaleira de água, botou sal grosso dentro. Quando ela chegou e jogou em cima aquela água morna. Que alívio. Pronto, dormi 2 dias. 2 dias. No terceiro dia eu voltei. Aí já, confiante, né, que podia me botar no trabalho. Passou pelo teste, né? Já tinha passado. Aí me botaram no trabalho, aí dali eu já comecei. Ah, eu não queria mais outra vida. E daí foi. Mas sempre como filho de sócio, né? Aí passamos ali como filho de sócio. Em 1986, nós fomos chamados para entrar para o quadro de sócio. Que tinha que passar 2 anos como filho de sócio, mas passei mais. Aí fomos para a Polícia Federal, tirava as folhas corridas, que é as 4 folhas, nada consta, né? Apresentamos toda a documentação, aprovado. Aí ficamos. Quando foi nas décadas de 80, o café foi afastado do Rio de Janeiro. O Porto do Rio começou a parar. Já parou, caiu, né, o trabalho. Aí, em 92, eu fui convidado a fazer parte do quadro de vice-presidente da diretoria, né? E eu vim como vice-presidente. Foi onde nós fizemos aquela campanha, né, para mudar a razão social do sindicato. O carregador de café, não tinha mais café. Não tinha café, não né? existia mais. E nessa época do café era todo aquele trabalho artesanal, bonito, né, seu Levi? O caminhão vinha cheio de grão, a gente jogava, ele vazava no chão do armazém, aí aquilo era juntado, entrava numa esteira, subia para os silos. Nos silos, ele fazia aquela mistura toda de café com milão, com café miúdo, com tudo, fazia aquela mistura, aí a gente ensacava aquele café. Ensacava ele, costurava, todo o ensacador tinha uma agulha e uma faca. Até a gente brincava assim, ô companheiro, tu tem uma faca aí? Companheiro, dá uma tapa em qualquer um aí que tu vai achar. E cuidado para não guardar ela, né? Era brincadeira, mas tudo era brincadeira, porque, graças a Deus, nunca aconteceu nada demais entre nós. A gente corria, brincava dentro, que era pesado. Serviço pesado mesmo. Tem que dar uma brincadeira, né? Para distrair, né? A gente tinha que extravasar aquela ira, aquela raiva do trabalho pesado na brincadeira com os colegas. Entendendo? E muitas das vezes, às vezes no arquivo, eu olhava as fichas dos amigos ali, eram 3.000 homens. Muita gente. Imagina, tu olha hoje, vê 3 homens, por exemplo,
Hoje tenho eu, tenho o amigo Gilmar, tenho o companheiro Paulinho, alguns outros só. Mas os outros, todos se foram. Eu lembro... Muitos se foram, né, Silvio? A maioria. Arlindo Duarte, saudoso. Arabi, ele entrou no sindicato com 15 anos de idade. Era um garoto, era um menino. O Arabi não tinha a câmera, não tinha nada disso. As assembleias e reuniões, ele sentava num canto da mesa com uma caneta e aquele caderno imenso, né? Todas essas palavras que nós falamos aqui, já estava tudo escrito lá. Se parasse, Arabi, o que foi dito aí? Ele lia tudinho, palavra por palavra. Fazia a ata certinha, né? A presidente iniciou a palavra falando assim, em seguida, a Dandara assim, confirmou o que ela disse e logo passou a palavra para o senhor Levi Moreira Gama e ele disse, era incrível o Arabi, ele era um show. Né? Tivemos o Severino Grande, Severino Anacleto, era o fiscal geral. Ele é um senhor grandão, mas era uma doce pessoa. Só tinha tamanho. Tamanho e força, né? E força. Realmente. E força. E voz ativa, né? Força e voz ativa, porque todo mundo respeitava. Ele dava aquelas gargalhadas dele, mas quando falava, senta aí, companheiro, o senhor errou nessa parte. Olha, não brinca não. Ele era firme, né? Por quê? Porque nós não queríamos ser punidos pelo estatuto. E se errasse dentro do armazém, de respeitasse um fiscal, de respeitasse um fiel do armazém, eram 15 dias de punição, de gancho, quer dizer, afastado do trabalho. Né? E 15 dias afastado do trabalho pra gente, ali era uma coisa triste. Um prejuízo também, salário, né? Porque, por exemplo, 3 meses, muito trabalho caindo. E a gente ganhava o nosso dinheiro. Se passasse naqueles 3 meses, 15 dias, os outros 3 meses, não tinha serviço nenhum. Às vezes a gente passava até 6 meses sem trabalho. Então não tinha remuneração. Era uma poupança, né? Exatamente. Como fosse uma poupança que fazia aquele trabalho justamente da formiguinha, né? Que guardava ali. No verão, né? Trabalha dessa forma. Para no inverno vamos armazenar agora, porque aí nós dizíamos, olha, companheiro, quando o chacho chegar, você já está com... a gente falava dessa forma. O porão já está cheio, quer dizer, a despensa, a nossa casa. O chacho. O chacho era a grande falta de serviço. Né? Estamos no chacho. Não tinha trabalho, então era chacho. Aí o porão nosso era a despensa da nossa casa. Companheiro, enche o porão porque vai vir o chacho. Tinha um... São gírias próprias, né? Era. Por um exemplo. Eles criavam gírias. Chegava, companheiro Levi não veio trabalhar não, o tiozinho? Companheiro, tá lá no pau da fome. Pau da fome. Pau da fome, sabe o que era? Pau da fome? Não tem essas madeiras da linha do trem, aquele instrumento da linha do trem? Lá tinha dois assim. Quando a gente não tinha nada para trabalhar, não tinha nada para comer, sentava lá naquele do meio e ficava. Hoje é aquilo que falam hoje, sentar no meio-fio. No meio-fio, era o pau da fome. Era o pau da fome. Onde o companheiro Levi está? Está no pau da fome, companheiro. Coitado, né? Chegava no final do dia, companheiro, presta um barão aí pra gente pegar o trem. Todo mundo pedia um barão. O barão era 1000 cruzeiros naquela época. Desculpa. O barão era 1000 cruzeiros naquela época. Era o dinheiro que a gente embarcava no trem para ir embora. Um barão. Um barão. Presta o barão aí. Aí todo mundo já sabia que era para passagem. Era o cruzeiro, né? Naquele tempo era o cruzeiro. Presta um barão. E o barão era para pagar a passagem do trem. Então todo mundo já sabia qual era a finalidade, né? O destino dele. Aí, por exemplo, trabalhamos. Hoje eu cheguei lá, formava na parede, né? Chamava-se parede. Aquele grupo de homens assim, o fiscal, primeiro, segundo fiscal do ponto, dentro da parede, o segundo do armazém também dentro da parede. O armazém é qual? É o Murundu, que é o antigo Murundu, é o Duas Alianças. É o armazém Murundu. Todo mundo queria ir para lá.
um armazém lucrativo, dava dinheiro. A gente trabalhava bem lá, mas também ganhava bem. O trabalho lá era pesado, no Murundu. Mas se ganhava. Todo mundo queria, né? Todo mundo queria ir para lá. Mas a maioria que ia para lá era só associados mesmo, já aposentados. Tinha uma, como é que vamos colocar assim, uma regra, né? Isso. Que primeiro sempre os associados, isso, os mais antigos. Isso. Era assim. Né? Isso. Por exemplo, primeiro chamava no câmbio do dia para associados. Aí eles esticavam. Aí escolhia lá. Foram todos associados. Opa, ainda tem serviço, ainda tem vaga. Precisamos de 50 homens. Tinha 20 associados. Pô, a gente contava, né? Tem 20, então vai sobrar 30. Vai ter vaga pra gente. Aí, filhos de sócio. Era a nossa vez. Aí tinha uma hierarquia. Isso. A palavra correta, né? Uma hierarquia. E hierarquia, e respeitada. Não podia passar à frente, não. Por exemplo, se eu filho de sócio, ele chamava sócio, eu esticava e o fiscal me apanhava, um daqueles sócios que ficou, ele ficava quietinho. Quando chegava no final do dia, ele ia lá para o armazém. Companheiro, o senhor saiu na minha frente. O senhor trabalhou, mas quem ganha sou eu. Para nunca mais... nunca mais deixar acontecer, né? Era a regra. A gente tinha que obedecer aquilo ali. Se passasse à frente, a gente mesmo se punia por conta própria. Ele ia lá e, deixava no exemplo, vou te dar a corda, vai lá, assim, para você se enforcar. No final, passa para para você nunca mais fazer isso. Vai servir como exemplo também, né, seu Levi? Quando era um amigão, ele falava assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o dinheiro com o senhor, tá? Mas o senhor não faz mais isso, não. E outra, a gente tinha 19, 20 anos, aí tinha aqueles senhores da minha idade hoje, né, com 50, 60 anos, eles estavam assim reunidos, conversando. Aí chegava lá, parava perto, ficava olhando. Aí eles olhavam um para o outro e olhavam para a nossa cara. Perdeu alguma coisa aqui, menino? Não, senhor. Aí para, caramba. Aí tu se mancava, saía de casa. Não podia parar para ouvir a conversa dos mais velhos. Hierarquia. E aquilo ali era coisa séria. E eram todos muito elegantes, né, seu Olivier? Porque as fotos, né? Olha, as fotos lá no sindicato, todo mundo só de gravata, né? Sem terno, gravata. Olha, era terno, gravata, chapéu na cabeça. Era coisa linda. Era quando tinha dia 20 de abril, 23 de abril, a festa do sindicato. E vinha todo mundo num terno de linho. Eu lembro do meu pai tinha um terno verde, a calça, a camisa, o paletó verde e uma camisa rosa. Aquele ali era o especial, padieiro, né? É o padieiro, é o terno do meu pai. Quando ele botava aquela roupa, sabia que era uma festa que tinha no sindicato. E ele todo alinhado, todo bonito, né? E por muitos tempos eu andei. Eu lembro que eu conheci o senhor de terno. Eu achava que tinha que ser daquela forma. Ainda. Depois que eu comecei a cair, que ver a moda, né? Vai mudando, muito, né? Foi mudando. Mas eu fiquei preso ainda um pouco àquela época. Porque essa vaidade, né? Que é bonita, né? E que não deixa de ser bonita, ter seu charme, não é? Não deixa de ter. É lindo, eu gosto muito daquilo. Mas, seu Levi, o senhor ia contar aí da parte que houve a mudança do Sindicato do Café para o Sintramaerj. Sim, aí foi gente, o café acabou. Mas tem a parte seletista que nós temos que respeitar, temos que dar atenção a esse pessoal que estão nas empresas. Como que vamos fazer? Aí começamos a pensar, vários nomes. Olha, sindicato na movimentação de mercadorias em geral do estado do Rio de Janeiro. Sintramaerj. Aprovado? Está aprovado? Está aprovado? Poxa, está aprovado. Então vamos lá. E fizeram aquela coisa, montaram uma comissão, fizeram aquela lavrada em ata, foram para registro e hoje temos essa benção aí que é o Sintramaerj, né? Maravilhoso. Porque naquela época que participou foi o Edmilson, já está aí o longe de luz. Acontece. O Edmilson era o chimarrão, o pai dele era, a gente chamava de chimarrão, e o Edmilson também entrou garoto junto comigo. Na época a grande maioria entraram garotos. Entramos, ali foi, eu, Fumaça,
né? A maioria é tudo apelido, tá, gente? Fumaça. Gilmar entrou com menina, ele foi direto para os armazéns. Né? Fumaça, com 15 anos, ele trabalhava dentro desse armazém Santo Antônio varrendo. E a vida dele foi lá varrendo. Depois que ele veio passar sócio, quando fez a maioridade. Entendendo? É como se fosse um período de adaptação, né? Exatamente. O pai do Antigamente não tinha, né? Que é o famoso aprendiz, né? Vamos dizer. Isso, tinha o menor aprendiz. E ficava dentro do armazém. O Levi Félix, meu xará, era o pai do Fumaça. Tinha o Natalino Félix, a família Félix, em geral, trabalhava todo mundo ali. E eram pessoas bacanas. Todos falecidos. Levi, Natalino, já... E a famosa frase chutar limão é de lá também, não é? Quando a gente pedia um dinheiro, companheiro, tem um barão para ir embora? Companheiro, não tem não. Joga o limão na seletiva e vai chutando o limão para casa. Uma hora chega. Pega a seletiva e... vai chutando o limão pela seletiva que tu chega em casa. Aí assim era a brincadeira entre os colegas, né? Era chutar limão. Nós tínhamos também uma brincadeira muito entre os amigos. Era o chacho, que era falta de trabalho. Era falta de trabalho. Muitas lembranças, né? Muitas lembranças, né? Muitas lembranças. Igual a pedido dos colegas, nós tínhamos o cemitério, que era o seu Hilário. Coitado. Porque Hilário do cemitério. Era o cemitério. Ele tinha um dentinho para fora, todo mundo chamava ele de cemitério. Mas ele não ligava, não. Nós tínhamos o seu Antônio Constantino, ele era desse tamanhozinho, perninha torta, ele chamava de pé de pombo. Ele gostava disso. Pra tu ver como que né? Era um tratamento amigável. Gente, vocês estão tratando para a deficiência da pessoa? Não. Aquilo era carinho da gente. Hoje em dia a gente não pode mais brincar assim, porque logo tem preconceito. Tem preconceito, né? Não, mas antigamente, pra tu ver, era um carinho. Não que existe hoje. Antigamente era aquela coisa, aquela irmandade. Isso. Ao contrário, se outra pessoa de fora zoar, tá zoando por quê? É só a gente que pode. Não é vocês não, só a gente, que é um grupinho, já era um grupo de vocês. Quer ver uma coisa bacana que os companheiros chamavam? Era o Neguinho Nevi. Aquilo pra mim era um carinho. Hoje, se alguém chamar de alguém de neguinho, fulano... É complicado. É complicado. Eu gostava daquilo, ser chamado dessa forma. Era um carinho, os amigos me chamavam, me tratavam dessa forma. Era uma amizade, né? Tinha uma amizade ali, já com cada um com seu carinho diferente, né? E a vida do sindicato. O sindicato era a associação dos carregadores e sacadores do café. Isso iniciou lá nos anos 29, tá? Era ali onde a rodoviária Novo Rio, hoje. Ali era um armazém. Embaixo, o armazém que a gente diz era um bar, botinha. Antigamente falava que era armazém. Tudo para tudo que vendia, coisa era armazém. Era armazém. Era armazém. E em cima tinha uma área, né? Subia a escadinha, tinha uma coisa. Ali reunia os associados. Né, da associação, não era o sindicato ainda, era a associação do café. Iniciou como associação. Isso. O Pedro Paleta, na época, era o presidente. Um dia ele saiu por ali, rodando, tal, aí viu ali na Silvino Montenegro, na Harmonia, um loteamento. Aí ele comprou e deu entrada lá em 5 terrenos, ali, na Silvino Montenegro. Aí chegou lá todo satisfeito, todo contente, né? E apresentou a classe. Aí, companheiros, conseguimos ver 5 terrenos lá na Harmonia, na Silvino Montenegro. Aí eles se iraram. Para que isso? Gastar dinheiro da classe, da categoria, em terrenos? Para que vai fazer isso? Não, devolve isso. Maravilha. Voltou lá, chamou o corretor e falou, olha, 4 estou devolvendo. 1 vai permanecer, tá bom? Que foi ao 104, que hoje é o prédio. Aí, os anos se passaram, veio a rodoviária Novo Rio. Tiveram que derrubar o armazém, fazer coisa para poder construir a rodoviária. E agora? E aí? Para onde a associação vai? Aí o Pedro Paleta apresentou, olha, eu não desfiz de tudo, dos 5, tem 1.
É o número 104. Ele já estava pensando lá na frente. Lá na frente, exatamente. Visionário. Exato, é o número 104. Vocês estão vendo? Agora, cada trabalhador que não estiver dentro de um armazém de trabalho vai estar dentro do terreno cavando e carregando pedra para construir o prédio, que é a sede própria da associação, vocês estão entendendo? Tá. Aí eles foram para lá, começaram a trabalhar e tal, mas nesse ínterim que estavam trabalhando, eles já começaram a articular para transformar em sindicato. E quando inaugurou o prédio, juntamente foi inaugurado o sindicato dos carregadores e sacadores do café do estado da Guanabara. E tem uma história maravilhosa, né, seu Levi? Várias figuras políticas passaram por esse sindicato, né? Tenório Cavalcante. Tenório Cavalcante, nosso... O homem da capa preta. O homem da capa preta. Olha, aquele homem... Pega eu, na minha idade, eu não peguei bem, mas a história dele contada por pessoas que presenciaram, que estiveram com ele ali, eu convivi bastante tempo com eles, tá? Então, o seu Wilton Rosendo, o 1001, era o nosso professor, ele morreu com 90 e tantos anos, mas ele estava de companheiro. Tenório Cavalcante, ele falava dessa forma, foi um dos nossos patriarcas. Getúlio passou por ali, Vargas, Kubitschek na inauguração, estava lá, na inauguração ele estava lá. O governo do estado... Brizola... Leonel Brizola? Eu tive a oportunidade. Em 1982, ele... Companheiros... E todo mundo votou. Ali, o Brizola foi muito feliz. Porque em 82, ele pegou nós e os familiares, que todos vieram junto. Todos. Brizola foi bem votado e fez um bom trabalho no Rio de Janeiro. Porque aquele CIEP não existia. E ele trabalhou. Eu tive ocasião passadas, eu vi o neto dele, Brizola Neto, não lembro o nome, mas ele... E eu contando essa história daqui do sindicato, ele chorou. Você conheceu meu avô? Falei, por 2 vezes. Tá? Em 86 ele voltou lá também, no sindicato. Brizola, voltou lá. E são histórias, assim, maravilhosas, riquíssimas, né? Riquíssimas. Fotos, né? E é isso que eu ia falar. E tem como comprovar. Tem. Não é nada de boca. Não, documental. Tudo documentado, fotografia. Isso. Preto e branco. Gente, fotografia preto e branco é tudo, né? Acho lindo, acho lindo. É relíquia. Né? É relíquia. Então, a gente pode dizer, sim, que o Sintra Maerge, ele tem uma história... Além dele ter uma história, ele fez história na vida de muitas famílias. Né? Na vida do senhor, por exemplo. Eu criei meus filhos. Né? O Gil, pessoa maravilhosa. O Gildécio, ele sempre foi cantor. Tinha uma voz, né? Ele sempre foi cantor, aquele intérprete. Mas ele, esse 1001, seu Wilton, olha, Gil Pandeirista, ele chama de pandeirista, com carinho. Eu sempre fui aquela pessoa, aquela fineza. Gil, ele era de uma classe. Eu consegui conhecer. Conheceu, sempre né? foi aquela, né? Aquele alinhado, estilo né? Breakout. Estilo Breakout. Muito alinhado, uma voz, nossa, fina, um timbre. Uma educação. Verdade. Uma fineza. Mas também tinha uma... Falava bonito. Um gingado, assim, uma alevalência aqui. Eu já ficava imaginando ele dentro dos armazéns cantando, levando o saco. Tinha colegas também de resistência. Era... Esse barão que eu falei, ele pegava um saco aqui de um lado, pegava do outro, ele pegava no dente. Pegava o saco no dente, 60 quilos, e carregava. Nossa, consigo nem imaginar. Eram as brincadeiras, nossa, brincando, 60 quilos, 120. Vamos lá. Fazer virar diversão, 180, né? Fazendo brincadeira. Tinha um colega nosso, eu até falo, é o Carlos Alberto Paixão, Espedeiro Escopeta. Ele falava, olha, companheiro, eu vou carregar 2 sacos. Aí, outro pegava. Eu vou pegar 3. Se vocês pegarem, eu vou dar uma costa. Mas não, então ninguém pega. Quero não, que ele batia mesmo. Batia, daí batia doído, né? Ele era bravo. Era bom companheiro, bom homem, trabalhador e tudo.
Mas aí ele era bravo, que tinha isso aí. Ó, o trabalho era tão bom nosso, que tinha policial do batalhão ali, que terminava o plantão de polícia dele, vinha pro armazém, trocava de roupa e trabalhava. Sério? Trabalhava, polícias honesto, ganhava o dinheirinho dele extra, carregando o saco na cabeça. Era assim. Aí chegava a gente brincando, ô companheiro, o senhor é polícia lá no seu batalhão. Aqui o senhor saqueia igual. Ó a polícia aí, botava um saco na cabeça dele. E ele saía rindo, brincando. E ali a gente passava o dia. O dia até passava mais rápido, né, seu Livio, nessa descontração, né? Porque, às vezes chegava assim, o fiscal chegava, talhou. Talhou é porque acabou o trabalho. Ah, tá. Talhou os trabalhos. Aí, é banho. Acabou. Ia todo mundo tomar banho. Companheiro, vai ter um trabalho no armazém e tal. Aí, nós estamos aguardando. Estamos aguardando o telefonema, hein? Daqui a pouco, companheiro, gorou. Não vai ter mais trabalho. Que daqui a pouco não ia ter o Não vai trabalho. ter mais. Poxa, aquilo ali era uma tristeza. Todo mundo da expectativa esperando aquele trabalho. Fazer um extrazinho, né? Hein? Fazer o extra. Não, às vezes não era o extra, era o primeiro dia, né? É o dia de trabalho mesmo. Todo E mundo o pagamento era por diária, né, seu Livio? Terminou. São os famosos trabalhadores avulsos. Isso, terminou o trabalho, o dinheiro era na mão. Ali era assim, se ganhava tudo. Tu pegava um saco aqui, botava na cabeça, levava lá, ganhava a distância que andou, a varreção, ganhava o arrasto do saco. Se botasse um palete, ganhava tudo. Porque ali era movimentação de café. Sim. Então, era dentro da lei. Por exemplo, o armazém tal ali, tem gente de fora trabalhando. Tem? Liga para o Ministério. Aí ligava para o Ministério do Trabalho, o fiscal vinha para o sindicato, aí montava uma comitiva ali e ia lá no armazém. Chegava lá, o que está acontecendo? Mas não, senhor, o sindicato é que tem que trabalhar. Aí sim, saía todo mundo, aí o sindicato assumia o trabalho. Era ordem, era lei. Aquilo ali era uma rigidez. Essas mudanças que aconteceram, elas só vieram para atrapalhar a vida do trabalhador, sabe? Infelizmente, antes de 2017, era uma... A gente pode dizer assim, que existe o antes de 2017 e o depois do 2017 na vida sindical, né? Eu lembro de 2017 que nós fomos lá para Brasília, foi eu e meu filho Bruno, brigamos, apoiado por vocês do sindicato, brigamos lá. Fomos derrotados. E é bom, o que acontece, o trabalhador, ele precisa se conscientizar do que é o sindicato. Qual que é o papel que o sindicato faz na vida do trabalhador. Porque todos os benefícios que nós temos hoje foram conquistas do sindicato. Do sindicato. Né? 13º, reajuste salarial, 13º, férias, INSS, FGTS, seguros de vida, seja lá quais são os benefícios dentro de um acordo coletivo ou de uma convenção, são conquista do sindicato. Né? A empresa que é boazinha, eu vou dar. A minha empresa é muito... Não, a gente sabe, existem empresários sérios que cumprem o seu papel, existem. Mas tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Seu lado bom, seu lado ruim. Tem os dois lados da moeda. Em 2008, 2010, eu aposentei com 50 anos de idade. Isso antes de 2017. Hoje, quem vai aposentar, mesmo com insalubridade, não tem como. O governo ele quer prejudicar cada vez mais. E o que entristece muito ainda, seu Levi, é que alguns, não vamos também colocar todo mundo dentro de uma panela, mas alguns trabalhadores eles preferem ouvir o empregador, ouvir a empresa, do que procurar o seu sindicato e ouvir o que ele tem para falar. Tirar suas dúvidas. Né? Então, às vezes, ele abre mão dos seus benefícios, do que ele poderia ganhar, do que ele poderia lucrar, para ouvir a empresa. E esquece o seguinte: se a empresa tiver que mandar ele embora, ela vai dar o tapinha nas costas dele e vai demitir. E não vai pagar tudo que ele tem direito. E aí começa aquela luta de justiça, de quanto tempo na justiça, de prova isso, prova aquilo, prova lá. Quantas empresas aí que fizeram demissão em massa e tem um monte de trabalhador aí de resguardado. Não procurou o sindicato, não procurou, foi o quê? Foi o advogado que abriu um processo que sabe Deus quanto tempo vai levar.
E a gente sabe que uma demissão em massa não é feita assim, a lavantê, vamos lá, vamos demitir 50, 20, 100, seja lá quanto for, vamos lá, demite, pronto, acabou, a gente vai pagar aqui tanto, como um caso que a gente está com um caso desse, que infelizmente os trabalhadores estão ouvindo a empresa ao invés de ouvir o sindicato. O sindicato chamou os trabalhadores, vamos conversar, isso aqui não pode, aquilo não pode, tem que ser dessa forma, mediando com o Ministério Público do Trabalho, vamos fazer assim, fazer assado, e o trabalhador virou as costas para o sindicato e está seguindo o que a empresa está auxiliando, está aconselhando. E não está vendo qual vai ser o prejuízo que ele vai ter diante disso. A gente fica imaginando que pode ser dessa forma, olha, eu tenho tanto para te pagar, se você for para a justiça vai demorar não sei quantos anos, vamos fazer um acordo e você tem 10, você vai receber 8. 3 tá bom, 3. Então vamos fazer o seguinte, eu te dou 9 aqui e acaba o assunto. E ele acaba aceitando. Ele acaba aceitando. Nós tivemos ocasiões no sindicato de atender, sair correndo e atender uma empresa que estava em greve, parece na Pavuna, não lembro. Foi na Pavuna. Então, e foi muito bem sucedida a negociação com os empresários. Por quê? Porque o sindicato entrou de frente. Exatamente. O presidente negociou com eles e eles foram bem sucedidos. Quer dizer, um caso desse aí, o sindicato está pronto. A gente não faz milagre. Atender. O trabalhador precisa entender. Nós não fazemos milagre. Não adianta dizer queria, assim, né? Gostaríamos muito. Nós não fazemos milagres e não temos poder de polícia. Isso, né? Isso. Mas, em contrapartida, nós fazemos o possível e impossível para que o direito do trabalhador seja resguardado. E se ele estiver com a gente, né, unidos, faz a força, né? União faz as forças. Voltando no assunto sobre essa empresa, eles confiaram, eles acreditaram no sindicato. Eles deram voto de confiança no sindicato. Por isso que se cada empresa, né, entre aspas, os funcionários, se dedicarem, der o voto de confiança aí, eles vão começar a entender e reconhecer que o sindicato está hoje. Pode ser que tempos passados, né, diretorias passadas, fizeram o que fizeram, deixaram, mas hoje a administração é outra. A intenção da direção do sindicato, Sintramaerj, falando Sintramaerj. É o que a gente pode falar, o que podemos da nossa casa. Podemos falar do Sintramaerj, sindicato na movimentação de mercadoria em geral do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, todo tipo de mercadoria. Toda movimentação, cargas e descargas, nós representamos. Os trabalhadores são representados pela direção do Sintramaerj. Tá? Falando do Sintramaerj, dando voto de confiança, eles serão bem-sucedidos. Eles vão ver que vão ser bem-sucedidos. E quantos benefícios hoje o Sintramaerj tem, né, que antes não tinha? Não tinha. Só que se a gente só parar de falar do cartão, gente, que hoje o cartão é a cereja do bolo, né? Aí. A menina dos nossos olhos. Aí. Só um cartão próprio. Com benefício do Sintramaerj, né? Então, com benefícios, descontos, cursos gratuitos com faculdade. Gente, mais de 6 mil parceiros, com mais de 10 mil pontos de atendimento, um cartão nacional. E esse cartão tem saúde, tem medicina, tem a saúde, tem esporte, tem educação, tem lazer, ai, que maravilha, hotelaria, é uma gama, assim, um leque. Onde que a gente vê que o desconto de uma televisão de 1.000 e pouco, a gente conseguiu comprar 800. Olha só, tá vendo? Quer dizer, benefícios hoje, o Sintramaerj oferece para as secretarias, Secretaria da Mulher, Secretaria da Diversidade, o setor jurídico para atender não só o associado, mas a família. Todas as secretarias, inclusive, são abertas para as famílias. Então, a gente tem que pensar o seguinte, se existe uma casa, que existe um sindicato que quer não só o meu bem, mas o bem da minha família, que me oferece um clube de benefícios, me oferece secretarias, me oferece cursos de capacitação profissional, me oferece um banco de empregos, tanto o CLT como o trabalho avulso. Gente, que negocia meu acordo coletivo, porque se a gente parar para pensar no piso salarial, no reajuste, em valores, na inflação, no piso defasado, e a gente hoje está empregado, recebendo todos os direitos, e com o sindicato me resguardando, eu tenho que estar do lado desse sindicato. Outro detalhe também,
você colocou no ponto bem, é o trabalhador avulso. O que acontece? Em muitas empresas aí tem um monte de gente trabalhando com serviços pesados, cargas e descargas, e ganhando ali aquele dinheirinho sem saber, às vezes sem até direitos. Não tem cargos, não tem nada. E o sindicato, ele coloca a pessoa como trabalhador avulso, tá? O camarada trabalha, ganha a importância dele diariamente, tá? Ganha a sua diária, e tem o desconto, tá? Dos encargos sociais. Ele tem direito a INSS, a fundo de garantia, ele tem todos os direitos. Todos os direitos resguardados. Em carteira. Em carteira, exatamente, ainda tem esse detalhe. Todos resguardados. Tem todos os direitos. Já lá o chapa. O chapa. Olha, o chapa? Há muito eu tentei fazer isso. É trazer o chapa para o trabalhador avulso. Por quê? Porque o cara trabalha... Eu conheço muitos. Conheci que já morreram, sem direito a nada, deixar a família ao léu. Relento, né? É ao relento. E conheço muitos que até hoje atuam. Tá? Ele pega um caminhão aqui na estrada, no posto de gasolina ali, entra no caminhão e vai para o local de trabalho. Chega lá, ele faz a descarga dele e recebe 300, 400, não sei quanto de reais, divide entre os amigos lá e volta para casa. Se ficar doente. Se ficar doente, não tem direito a nada. Deus do livre guarde. Um caminhão daquele sofre um acidente, ele está dentro, acabou para ele que não tem direito a nada. E para a família, tá? né? E para a família. Ele é o provedor da família. Exatamente, é o esteio. Tá? Então, o que acontece? Estando dentro resguardado pelo Sintramaerge, como é o trabalho avulso, ele vai ter, no dia, digamos que aquele dia de trabalho dele custou R$300. Então, se eu sofrer um acidente, ele vai para o INSS naquele valor de R$300 a diária. Está entendendo como é que é? O INSS vai pagar ele sobre aquele valor daquele dia. Tá? Vai contar os 30 dias dentro daquele valor. Uhum. É dessa forma. Eu acho que está faltando ainda mais conscientização. Essa questão dos chapas, que tanto nas vias e rodovias como dentro das centrais de abastecimento, a gente fez uma pesquisa, são 10 centrais de abastecimento. Dentro de uma dessas 10 tem 3.000 homens. Então, imagina as outras. Aí você imagina esses 3.000 homens, quantos deles têm o INSS? Eu acho que é o mínimo. Quantos deles têm o FGTS? É isso aí. Entendeu? Uhum. Quem é que vai conseguir se aposentar ali, dentro desse número de 3.000 homens? Mas aí, infelizmente, essa cabecinha pensa assim, mas eu vou tirar da minha diária para eu poder pagar isso, pagar aquilo, pagar uma associação, pagar o meu INSS, recolher... E o futuro, como é que fica? Gente, a gente vai pensar só no hoje? É um investimento no futuro. Então você tem que olhar, ele precisa olhar isso como o quê? Como investimento para o futuro dele, sua aposentadoria. É, dessa forma. Então está faltando ainda essa conscientização. E esse trabalho que a gente vem fazendo. De formiguinha, né? De formiguinha, de conscientizar, chamar o pessoal para conversar. A gente está em todas as redes, vocês acham Sintramaerge. Quem disser que não achou Sintramaerge é mentira. 95 anos no mesmo endereço. Isso eu revi para não falar que a gente tá mentindo, né? 95 mesmo endereço. Não acho. Silvino Montenegro, número 104. É ali. Nunca mudou. Nunca mudou. Não. Com 5 números. Com Facebook, Instagram, site. Gente, não acha quem não quer. Exatamente. Então, se você está querendo pensar no seu futuro, resguardar não só você e a sua família, se você é chapa, eu aconselho que procure sindicato e vá saber dos seus direitos e se associar. Se você é CLT, procura saber sobre a vida sindical, vamos estudar um pouquinho, conhecer o seu sindicato, conhecer o seu acordo coletivo. Eu não digo que feche os ouvidos para as empresas, mas que abra mais para o sindicato e saber quais são os seus direitos. Que eu acho o cúmulo, seu Levi, a empresa que tem a conduta antissindical, que faz campanha para o trabalhador não se associar, para não procurar o sindicato, para falar mal do sindicato. Isso é o cúmulo. Eu costumo dizer, empresa séria não tem conduta antissindical. Porque ela não tem o que esconder. Mas eles, a intenção deles é essa, é afastar o funcionário do sindicato. Por quê? Porque
Porque eles vão encontrar o benefício deles através do sindicato. Vai saber seus direitos. A saber e vai ter direitos, força. Para o sindicato ser forte, ele precisa do quê? Precisa de associados, não é? E com o sindicato, com a gama de associados, ele tem força. Ele tendo força, ele pode lutar cada vez mais por direitos, né, dos seus associados e fazer com que as empresas cumpram o seu dever. E deixa eu passar para os companheiros, né? Fica à vontade. Fica à vontade, a câmera toda assim. Como eu estava conversando aqui, aos 50 anos de idade, eu consegui aposentar. Tá? Porque eu sou um trabalhador avulso. Vocês também conseguirão. Procura o sindicato. Procura o Sintramaerge. Rua Silvino Montenegro, número 104, Gamboa. Tá bom? É fácil de achar, né? Facinho, facinho. Gente, eu bati um papo maravilhoso com o seu Levi Gama. Então, quantos anos de sindicato tem seu Levi? 42 anos. 42. Uma vida, né? Uma vida. E eu tô lá por carinho, porque eu amo o sindicato. Né? Eu tô por carinho. Nossa casa. Nossa casa, ali é a nossa casa. Sua segunda família, né? Pode dizer que o senhor passou mais tempo dentro do sindicato do que em casa, né? Praticamente. Mais tempo, porque às vezes eu fico olhando assim, lembrando dos velhos amigos que se passaram e fico pensando, gente, só resta nós. Tá acabando. Então a gente tem que zelar, Tem né? que zelar, Precisa zelar, precisa deixar alguém lá para continuar o trabalho, né, seu Levi? Como era feito antigamente no passado, né? É verdade. O seu pai levou o senhor, o pai do outro levou o filho, o senhor levou seu filho e vai passando de geração em geração para não acabar. Por um exemplo, vocês agora são jovens, estão cabeça fresca, né? E outro tipo de trabalho, porque naquele nosso tempo a gente era trabalho avulso, trabalho bruto e só pessoas brutas no trabalho. Não precisava. Qual é o seu estudo? Eu tenho 4ª série. Tá bom, você é ótimo. Sabe fazer? Conhece as 4 operações? Conheço, então você é o cara. Hoje não. Hoje você tem que ter uma cabeça formada, tem que ter um estudo. E é exatamente o que está acontecendo dentro do Sintramaerge. E a vantagem que o Sintramaerge ele oferece cursos de capacitação profissional. Pronto. Né? E agora a gente vai começar com curso de Enem, né? Para o Enem, curso para o Enem, vai ter o EJA. Então, gente, por favor, é uma família. Abrace o seu sindicato, por favor. Vai ser um bem que você vai estar fazendo a si e a sua família, tá ok? Nós vamos ficar por aqui. Passa muito rápido quando o papo é gostoso, né? Rapidinho, né? A gente nem sente. E semana que vem nós estamos de volta com o Café com a Kemper, com os meus parceiros aqui, com meus convidados e trazendo sempre novidades. E claro, a gente não pode deixar de falar do nosso sindicato para abrir os seus olhos, para te aconselhar, te ajudar de todas as formas. E lembrando, temos todas as secretarias no sindicato. E entre essas secretarias tem a área do setor jurídico, que atende não só os associados, mas a sua família também. Nós vamos ficando por aqui. Grande beijo, um abraço, que Deus abençoe a todos. Até sexta-feira. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.